Elvio Sousa, boa noite. Começo por si, também o JPP, o partido que lidera, passa a ter representação ao nível do país, mais responsabilidade, mas pergunto-lhe como é que o partido se vai posicionar na Assembleia da República agora que terá lá um representante. Muito bem, muito obrigado, Sr. Jornalista Gil Rosa, pelo convite. Cumprimentar todos os deputados aqui presentes e os nossos cidadãos e telespectadores que nos acompanham em Portugal, ilhas e por todo o mundo. Bom, em primeiro lugar, gostaria de reconhecidamente agradecer a confiança que deram ao Juntos pelo Povo, um partido nacional de expressão regional autonómico que elegeu pela primeira vez, após 10 anos de fundação como partido, para a Assembleia da República. Isso é um reconhecimento de todos, mas também é um reconhecimento de um fruto de autonomia, enquanto movimento e enquanto partido nascido e criado e com o berço na região autónoma da Madeira. Claro que é mais responsabilidade, nós somos uma linha moderada que sempre colocou na agenda áreas e temas que são pertinentes, sejam eles a saúde, a redução do custo de vida, a mobilidade dos transportes, o aprofundamento da autonomia, as ligações com a República, não sendo nós autonómicos, não teríamos isso também como prioridade, e fomos fazendo um caminho, como diz o povo, fazer caminho caminhando, com calma e tranquilidade e serenidade, e nascemos numa freguesia, conquistamos um município, fomos expandindo territorialmente para a região, chegamos à República e agora, naturalmente, vamos juntar a todas as vozes das ilhas, que esse foi o nosso slogan, para defender com todos os meios e métodos disponíveis um bom relacionamento com a República, e por isso é que nós temos como uma prioridade a realização de uma estrutura de missão para fazer, de facto, um estudo a apurar quanto custa viver nas ilhas, não só para a Madeira como para os Açores, que isso vai servir de base. Mas para isso é uma matéria para levar à Assembleia da República. Esse estudo pode ser feito aqui na região? Pode ser feito. Pode ser discutido no âmbito da Assembleia Regional e propor ao Governo que avance com esse estudo. O que importa é que não seria mais prático por aqui do que eventualmente levar para a República. Mas a própria estrutura, ele não está efetuada ainda, portanto, essa iniciativa legislativa prevê representatividade de deputados regionais na Assembleia da República e até outros, não é? Portanto, é um ponto de partida. Agora, onde é que se vai fermentá-lo? Onde é que se vai iniciá-lo? Para nós é relevante. O que acontece é que se conheça, que se faça um estudo alargado, técnico-científico, de base, nomeadamente social e económico, que sirva de metodologia para a negociação com a República, para perceber-se quer o que custa do ponto de vista fiscal, o que custa do ponto de vista do custo de vida, do custo para o mercado, mobilidade, transporte, as empresas que custam que têm crescido. Nós sabemos que existe um custo de vida a crescer. Parece que essas questões já estão mais ou menos identificadas. Mas não estão estudadas do ponto de indicadores, salários médios mais baixos, pois, mas temos que ter uma base, um estudo, digamos, legitimado portanto, reforçado para servir de base atual. Eu recordo só que o estudo sobre o IVA foi feito nos anos 80 pelo professor Hernani, não sei se é Lopes, peço aqui perdão, Lopes, da Universidade Católica. Daí para cá, nunca mais fez nada. E esta situação que precisamos... Portanto, será uma coisa do género. Precisamos de um programa de lei das finanças regionais, naturalmente é uma prioridade. Mas, por exemplo, o regime fiscal próprio, tem-se falado permanentemente nisso. E o que é que se fez? Fez-se um estudo apenas no âmbito do IRC e ficou-se por aí. Portanto, isto seria alargado e importa, eu acho que todos os deputados, os representantes das regiões, devem considerar essa estrutura, ou outro nome que lhe queiram dar, como um projeto comum que vai servir de base sólida para qualquer negociação. Marta Freitas, no caso do Partido Socialista, perde peso, aliás, desde praticamente a altura em que a Marta Freitas esteve na Assembleia da República, que não foi há muito tempo, o PS tinha 3 deputados, agora tem apenas 1. Significa menos peso, naturalmente, do Partido Socialista de votação no partido de uma eleição para a outra. Não ficou também um pouco desiludido com esta quebra de uma... Pergunto se, de certa forma,
Nesta eleição ficou pelos 17 mil, à volta disso. Pergunto se, de certa forma, não ficou também um pouco desiludido com esta quebra de votação no partido de uma eleição para a outra? Bom, eu, pela curta experiência que tenho... Embora tenha aqui o outro dado, que é conseguir eleger um deputado, não é? Sim, de eleições legislativas, recordo que o nosso eleitorado, embora não sabemos qual é o eleitorado fixo do JP, dado o facto de ter um partido mais jovem, um pouco mais velho que o Chega, mas andam por ali. Bom, e isso eu sempre confirmei que as tipologias eleitorais eram distintas. Ou seja, de eleição para eleição. Até eu creio, não, confirmo que só de 2024, creio, para cá, a nível regional, o nosso município que onde governamos, as pessoas passaram expressivamente a reconhecer o JPP como um projeto já regional e não municipal. E isso vai de encontro àquela metodologia que é devagar se vai ao longe. As pessoas vão confiando, precisam de tempo. É como o vinho Madeira, já utilizei esse termo. Agora, gostaria de lembrar que nós temos na agenda sempre, temos de estar sempre na agenda, independentemente de estar na República ou na região. 6 temas, um deles, diretamente já com prioridade, é o aprofundamento autonómico e a ligação com a República. Segundo tema, a habitação. Terceiro tema, mobilidade e transportes. Quarto tema, agricultura e pescas. Quinto tema, saúde e coesão social. E, para culminar, a redução de custo de vida. Nós temos de estar juntos nesta matéria. E é claro, ainda há pouco a senhora deputada Rafaela abordou a questão de que os deputados eleitos para a República sempre votaram a favor da Madeira. Não é verdade. Não. Eu vou dar só 2 exemplos, e são factos concretos. Por exemplo, 2 iniciativas que nós já propusemos há relativamente pouco tempo. A possibilidade dos madeirenses, açorianos ou portugueses pagarem o IMI em 5 prestações. 5 prestações. Portanto, não havia perda de receita para o Estado ou para as autarquias, que vai direto, e a outra possibilidade, a redução do IVA da eletricidade para o gás e a internet. Nós defendemos que devia ser, que é um bem essencial, devia estar com a taxa reduzida. O PSD e o PS, portanto, que eu transfiro a responsabilidade para os dois, aqui votaram de uma forma favorável, abstencionista, e na República votaram contra, e que são madeirenses por igual. Isto é um exemplo que quer deputados eleitos pelo ciclo da Madeira, do PSD e do PS, chegam à República e agacham-se ao centralismo. Eu não tenho outra explicação. São traidores da pátria. O termo é esse. Eu vou direto ao assunto. São traidores. A Madeira não é pátria ainda. Eu considero pátria, eu uso a expressão que eu sou mais direto ao assunto. E há outra questão. Eu não quero, com certeza, dar lições de história, eu sou de história, mas quem estuda a autonomia sabe que os movimentos populares, senhora deputada Rafaela, dão origem ao regime autonómico, ou à afirmação da autonomia. Portanto, o JPP é digamos, uma reconsideração histórica desses movimentos. Nós passamos a partido, porque também o seu partido não deixou fazer revisão constitucional para existir partidos autonómicos. E, portanto, não pode criticar o JPP, que é um fruto da autonomia, ou dizer que nós criticamos os partidos e continuamos a criticar. Mas tivemos que ir buscar o fato partidário para poder exercer e defender a autonomia e aquilo que são as reivindicações regionalistas. Portanto, não pode criticar o JPP quando, na verdade, a autonomia é o resultado dessa herança de movimentos populares. Marta Freitas, e vou perguntar aqui ao Elvio Sousa se o JPP apoia esta iniciativa do PS. Bom, lato ao senso, assim, de forma geral, nós sempre defendemos o princípio da transparência em relação às listas, não é saber o nome do Mas acha que neste momento o processo não é transparente?
Transparência dos números. Não estamos a pedir transparência, o nome da pessoa. Não, mas sim, mas é isso que estamos aí, é que está aqui em causa. Eu pergunto se isso para si não é transparente. Eu faço... Vulgar, mas... eu não considero totalmente transparente até ao ponto que o Governo não as faculta de forma natural. O que é que o Governo esconde? Não sei, eu não sei. A realidade dos números não deve ser motivo de vergonha, mas deve ser motivo de discussão. Eu acho que se nós, como agentes também políticos, ainda por cima estamos a trabalhar no principal órgão de governo próprio da região, que é o Parlamento, que tem como função representar, legislar e fiscalizar, temos que ter acesso aos números. Aliás, hoje em dia, se as pessoas têm acesso aos números, modéstia à parte, todos os partidos fazem o trabalho que lhe podem fazer e isso é discutível e parabéns a todos, digamos assim. Para clarificar que todos são agentes de mudança ou de continuidade. Mas ia dizer, graças ao JP, hoje em dia são conhecidos os números. Aqui a senhora deputada Rafaela teve que os facultar de forma em tribunal para as pessoas perceberem. E é a verdade. Apresentou o Conselho de Administração, mas já falo consigo sobre isso. Teve que os facultar. A bem ou a mal teve que os facultar. Chama-se Regulamento de Interpretação. E outra questão. As listas de espera vão existir, vão continuar a existir. E ainda hoje falei disso. A questão é, porque é que nós precisamos dos números? Precisamos de números para arranjar alternativas também. O Governo tem que reconhecer os números que existem são significativamente grandes, digamos assim. Já não é suficiente para, de facto, se pensar nessas alternativas. Aliás, isto é uma matéria que tem sido sucessivamente discutida nós já em campanhas eleitorais, aqui várias soluções. em programas de governo. Eu reconheço. Olha, o Governo fez uma alteração de trajetória, por exemplo. A partir do momento que nós apresentamos no Tribunal essa falta de direito de acesso à posição e a ter um tempo de espera, como sabe bem, na altura eu penso que estava no César, que havia uma exigência de 90 dias para o Governo clarificar a questão do decreto-lei. Não me recordo agora exatamente, não tenho aqui a anotação. O Governo rapidamente fez regulamentar a questão dos tempos de máxima resposta garantida. Estão fixos. Claro. Acontece. Foi uma mudança, mas de tal deveu-se à pressão do JBPS. Não, tem a ver com outro contexto. O Governo tem que reconhecer que o JB, como partido de oposição, também, o Governo, se governa melhor, também deve-se a uma oposição melhor. Eu acho que tem que reconhecer isso. E quando nós fazemos, não é para fazer guerra ao PSD ou ao Governo ou ao outro partido que está a governar. Fazemos porque estamos a defender os direitos. Imaginemos, se eu estivesse numa lista de espera há mais de 3 anos, eu gostava de saber da minha posição da lista de espera, para ver se não há nenhuma cunha me tem à frente, como as pessoas às vezes queixam, e eu não estou aqui a dar exemplos concretos. Cunhas, claro. Mas é verdade. E a falta de transparência. Eu estou em lista de espera para um exame. E eu preciso saber se estou em 10º, 12º, 20º, etc. E quanto tempo vou aguardar. E se o fim desse prazo, se é dado 30 dias, 15, seja lá o que for, se a pessoa não for assistida, o Estado, a região, tem que dar uma garantia para a pessoa ir ao privado. Daí que nós defendemos a contratualização com o privado. Não temos nenhuma muralha ideológica ou defensiva, eficiência e bem-estar. Rafaela